É muito bom estar com vocês novamente, hoje para falar de um tema muito legal. Vamos falar de uma empresa chamada Visiting Angels, uma empresa de cuidados pessoais não médicos. E quem está aqui para nos falar disso são os proprietários. Tudo bom? Roberto Ferreira e Sérgio Aguiar. Tudo bem, Mônica? Tudo bom, É um prazer ter vocês aqui. Gente, porque olha, como nós estávamos conversando nos bastidores, só quem passa pela necessidade de ter pessoas, vamos dizer, um home care, é que sabe do que a gente está falando. Exatamente. É verdade. Vamos começar falando então. Quem é a empresa Visiting Angels? A empresa Visiting Angels é uma empresa, como você disse, né, de cuidados pessoais não médicos. É uma empresa norte-americana, com mais de 450 unidades em todos os Estados Unidos e Canadá, e que teve essa filosofia de implantar um serviço de qualidade diferenciada e de muitos cuidados também para o pessoal profissional que trabalha junto aos seus familiares, né? E como é que surgiu, Sérgio, essa empresa lá nos Estados Unidos? Mônica, essa empresa surgiu um senhor chamado Jeffrey Johnson, né, em Maryland, em Baltimore. Ele era um diretor de serviços sociais num lar de idosos. E ele percebeu a necessidade, os familiares, com a necessidade de que os seus parentes tivessem uma opção àquela. E eles... Então ele identificou essa necessidade nos anos 80. Saiu dessa empresa e abriu um negócio voltado para assistência a Olha que idosos. legal. Ele abriu o negócio dele nos anos 90, início dos anos 90, com muito sucesso, né? Teve muito sucesso. No final dos anos 90, em 98, por coincidência, quando acho que o seu programa iniciou, né? Sim. Ele se juntou a outros dois diretores e abriram a Visiting Angels com a visão de montar uma rede em todos os Estados Unidos. Então essa é mais ou menos a história da Visiting Angels. Ela nasceu com a percepção de uma pessoa de serviços sociais com relação a essa necessidade. Olha, nós vamos inclusive ver um vídeo mostrando um pouquinho da Visiting Angels. Confira aí. As a Visiting Angels caregiver, I know I'm making a difference. I'm Visiting Angels. My angel helps me with my life housekeeping. And friendly conversation. I'm building relationships. I'm Visiting Angels. Helping your parents live independently at home. We've got an angel for that. We're Visiting Angels, and we believe that personal home care should be personal. Visiting Angels, America's choice of home care. Aqui no Brasil. Em 2010, nós começamos a estudar, né, a parte desse segmento de terceira idade, né, e vimos que aqui no Brasil tem uma falta total de serviços voltados para esse pessoal. Aí nós começamos a verificar que tem muitos idosos que começam a sentir certas incapacidades. Sim. Né, e não conseguem realizar bem as suas atividades do dia a dia, Sim. algumas incapacidades ligadas a atividades instrumentais, como relacionado a saídas em restaurantes, teatros, de acordo com o estilo de vida dela, tal, e que não existem empresas para ajudar os familiares nesse momento da vida. Nessa etapa da vida. Agora, Sérgio, o que vem a ser exatamente os serviços ou cuidados especiais? Que tipo de serviços vocês prestam? Mônica, os serviços de cuidados pessoais, eles estão voltados principalmente a atender como o Roberto falou, as demandas de apoio para atividades que a gente não consegue mais exercer quando envelhece ou quando passa por uma cirurgia, por uma situação qualquer. Então, os serviços pessoais, eles visam manter a independência da pessoa com relação às atividades que ela fazia antes. Por exemplo, alguém para dar banho, para ver os remédios, exatamente, tirar a pressão, auferir a pressão. Fazer um acompanhamento a um médico, por exemplo, para ir ao médico, agendou uma visita a uma consulta médica. Tem que preparar a pessoa, tem que colocar no carro, tem que levar até o médico. Normalmente o familiar ele tem o dia a dia dele.
os filhos. Então, Atribulado, claro. atribulado. E o cuidado pessoal, o cuidador, ele pode ajudar em tudo isso. Mas me diga uma coisa, esse cuidador, ele fica o dia todo na casa da pessoa, tem a flexibilidade, olha, eu só quero 1 hora por dia para dar o banho, ou eu quero ininterrupto, 24 horas. Tem essa flexibilidade? Total, exatamente. Esse é um dos pontos principais da maneira como nós oferecemos o serviço. Quer dizer, você pode contratar por 1 hora, eu preciso viajar esse final de semana e preciso que meus pais tenham um acompanhante para apoiá-los. Então, só nesse final de semana. Ou eu preciso de uma pessoa que passe na minha residência pela manhã, faça a higiene da minha mãe, leve ela para um passeio, dê o almoço para ela e à tarde não precisa. 4 horas. Perfeito. Eu preciso de alguém que durma com os meus pais ou com os meus tios. Total. A agenda é completamente montada e flexível. Isso é maravilhoso também, né? Agora, quem é que precisa de cuidados especiais? Como é que a gente define isso? Normalmente você começa a observar que a pessoa começa a ter dificuldades nas suas atividades do dia a dia. Né? Esse é o principal indicador e o mais fácil. A pessoa já começa a ter dificuldade para tomar um banho, para se locomover e tal. Algumas coisas são um pouco mais difíceis de se observar, né? Quando a pessoa já não consegue manter o seu estilo de vida. Ela tinha um estilo de vida e não consegue realizar bem. E muitas vezes você, como um familiar, você começa a ter a sua agenda muito carregada por causa das necessidades, de atender às necessidades dessa pessoa. Aí está chegando a hora que você necessita desse tipo de serviço. Vamos falar mais no nosso próximo bloco.